O roteirista do Brasil não está de brincadeira, viu, gente? Não está de brincadeira, não. Ontem eu falei aqui para vocês, né, sobre esse desembarque do Tarcísio, que foi acertado diretamente com o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, para fazer essa operação, né, que o Silas Malafaia anunciou no domingo, chamando de grande articulação no Congresso em prol da anistia do Bolsonaro. Pois é, o que eu apurei? O Tarcísio chegou ontem de manhãzinha em Brasília e ligou da base aérea pro Hugo Mota, convocando o Hugo Mota, tá? Lá para a base aérea para essa conversa. O Hugo Mota deu uma negativa e também teria fechado, em princípio, a agenda. O Hugo Mota, por incrível que pareça, tem sido um bastião de resistência aí a se pautar a anistia. Mas a costura já estava sendo feita. O Bolsonaro já havia conversado com o Lira, já havia colocado o Lira no esquema para cooptar os votos do Centrão, aquele mesmo Centrão que foi seduzido, digamos assim, pelo orçamento secreto, né? Inclusive, assim, emendas voam, né? Em todo lugar que a gente vê, tem emendas aí. Hoje tem uma notícia interessante sobre emendas, viu, Ivan, Mel e Ana, que a gente vai dar daqui a pouquinho, que aquele Eros Biondini, deputado do PL, ligado ao Nicolas, conservador, católico, foi quem abasteceu com emendas uma das principais instituições investigadas pela Polícia Federal sobre as fraudes do INSS, tá? Na Previdência. Então, só abrindo esse parênteses aí, que eu acho que é importante a gente trazer. Então, através desses deputados, senadores que foram cevados aí durante 4 anos com as emendas parlamentares, o Lira conseguiu, e ontem à noite o Sóstenes Cavalcante anunciou 292 votos pela anistia. E, gente, a conta bate muito com o que eu tinha falado para vocês de manhã. Dependia muito do quê? Da adesão do Republicanos, né? Republicanos, que é o partido do Tarcísio, é também o braço político da Igreja Universal e é o partido do Hugo Mota. Então, aqui, ó, segundo o Sóstenes Cavalcante, 292 votos vêm de progressistas, que é o PP, que anunciou ontem o desembarque junto com a União Brasil do governo e a adesão à anistia ao Bolsonaro. Então, são 50 do Progressistas, 59 do União Brasil, 109 da Federação, que eu antecipei para vocês. O Novo tem 5 votos, isso na Câmara, tá? O PL do Bolsonaro, 88, né? O Republicanos do Tarcísio Gomes de Freitas, 45, e o PSD do Kassab, rachadíssimo, que inclusive os ministros não querem deixar o governo, 45 votos. Daria um total de 292, suficientes para aprovar a anistia na Câmara. Isso está sendo usado pelo Tarcísio Gomes de Freitas, cometendo abuso de poder político para achacar o Hugo Mota, para colocar em pauta a anistia. A estratégia é aquela que eu expliquei para vocês ontem. Assim que sair a sentença, provavelmente no dia 12, né, vai ser lida ali pelo Cristiano Zanin, inicia-se a Operação Congresso Nacional pró-anistia. O Bolsonaro vai ficar doente, vai comer um camarão um dia antes, provavelmente já vai buscar um artefato, uma internação, enquanto isso vai ser colocado em marcha no Congresso Nacional essa tentativa aí de aprovar a anistia e livrar o Bolsonaro na cadeia. Gente, foi o que a gente falou aqui, só que tem uma questão que eu acho que é muito interessante. Ontem, o Alexandre de Moraes mandou um recado para Tarcísio, vocês deram agora há pouco. Tarcísio, Trump e para o Centrão. Pacificação não é apaziguamento. Vai haver confronto entre judiciário e legislativo mais uma vez, ou seja, a bancada bolsonarista vai para cima, inclusive
ontem o Flávio Bolsonaro anunciou, depois daquela encenação com o Eduardo Talhaferro, que é necessário pedir o impeachment do Moraes. Abertamente ele falou isso. Então, isso no meio do julgamento. Mas ele falou que a anistia não é pacificação, né? Ele falou, anistia não é pacificação, né? Para terminar, Eduardo Bolsonaro na Casa Branca hoje, tá? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo estarão na Casa Branca hoje para negociar o quê? Novas sanções contra o Moraes. Em cima do Moraes, mais especificamente em cima da esposa dele, a Viviane, e os filhos também. Mais uma forma de pressão durante o julgamento, que vai colocar o Bolsonaro na cadeia. A grande questão é quanto tempo ele vai permanecer lá, viu, gente? Agora, essa articulação toda, né, Plínio, para a Operação Anistia após a sentença, claro, vai tensionar o clima, o STF provavelmente vai tentar cassar, né, essa decisão da Câmara, porque vai ser provocado por parlamentares da base do governo com representações dizendo que esse projeto da anistia, se for aprovado, é inconstitucional. E aí o STF terá provocado, né, terá que analisar a constitucionalidade ou não da anistia, o provável é que derrube. Acontece que, como você disse, né, a sentença do Bolsonaro deve sair na semana que vem, e aí, né, até aprovar um projeto de anistia na Câmara, se for pautado, se de fato houver maioria, vai mais um mês ou dois, quando você vê, já estamos no fim do ano. E aí, esse tensionamento, se a STF vai derrubar a anistia ou não, cai para quando? 2026, ano eleitoral, né? Então, qual que é o objetivo aí, né? É botar fogo no parquinho, eles querem caos nas eleições para poder questionar a própria legitimidade das eleições. O que você acha? Pelo menos eu faço essa análise, né? Vão jogar a bagunça toda para 2026, pleno ano eleitoral. Perfeito. A conta é essa, viu, irmã? Inclusive, a gente já falou, aqui a gente já vem falando há muito tempo, né? O grande objetivo da defesa do Bolsonaro, inclusive entrando com recursos, vários recursos, o Xandão ficou irritado ainda, vocês lembram, né? Eu falo, para de mandar recursos, chega. Porque, assim, a conta é justamente mandar isso para 2026, para que isso entre no embate eleitoral. O embate eleitoral. O que vai acontecer, gente? E a coisa que a gente já antecipou aqui na semana passada, a gente falou isso aqui. O Bolsonaro agora já negociou diretamente com o Tarcísio, o Bolsonaro está fora, como a gente já adiantou. E o Bolsonaro vai anunciar isso assim que for aprovada a anistia, estou fora da prisão, vou ungir o Tarcísio como candidato anti-Lula. A grande questão, viu, Ivan, eu acho que isso é importante, porque isso vai ser levado para o ano eleitoral de 2026, e esperem, gente, olha, ontem eu tive uma reunião com uns amigos aqui em Mojimirim, do campo progressista, e falei assim, ó, esperem a maior baixaria possível para 2026, a maior baixaria possível. Eles estão destinados a, de qualquer forma, a retomar o poder no país. E como é que vai ser feito isso? Esse acordo que o Tarcísio fez em torno da anistia foi justamente para evitar de levar o indulto, né? Lembra que foi sexta-feira, no Diário do Grande ABC, que ele anunciou que daria o primeiro ato que ele faria como presidente, se eleito, daria o indulto ao Bolsonaro, né? Imagina o desgaste disso numa campanha política, né? Ter que defender essa ideia, em vez de defender, vou colocar dinheiro na saúde, na educação, aquele discurso de campanha, né? Que a gente sabe que é muito mentiroso na outra direita, né? Que eles só defendem os interesses deles e dos grupos que eles representam, né? O próprio Eduardo Bolsonaro falou que o Tarcísio vai defender o pessoal da Faria Lima, né? Então, o Tarcísio vai evitar esse desgaste. Por isso que ele aderiu a essa articulação, essa grande articulação, como diz o Malafaia, porque para não levar o debate do indulto para a campanha, enquanto isso o país pega fogo com esse embate entre legislativo e judiciário, e o Tarcísio consegue o que ele tanto queria e não ia conseguir de outra forma,
que são os votos da ultradireita neofascista que ainda apoia o Bolsonaro, que está entre 15% e 20%, eu estimo aí. Então, foi uma estratégia, viu, muito bem calculada para ser desencadeada no início do julgamento do Bolsonaro que se deu ontem, viu?